Glória a Deus. Cumprimento a todos amados e queridos irmãos, amigos e colegas, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero neste momento estar deixando alguns versículos bíblicos para a vossa meditação. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. A obediência nos leva à vida eterna com Deus. Deus é o Criador de tudo, de todas as coisas que os nossos olhos conseguem enxergar. E depois de ter criado tudo e todas as coisas, Deus deu instruções a Adão como ele deveria ser, o que deveria fazer e não fazer, para que assim não viesse morrer espiritualmente se ele colocasse em prática o que o Senhor lhe ordenou. Se Adão tivesse obedecido, o mundo seria bem melhor. Todos os dias, a própria palavra de Deus nos relata que pela viração do dia, Deus vinha falar com Adão. Enquanto Adão falava com Deus e ouvindo a voz de Deus, ele tinha uma vida cheia e repleta das bênçãos e dos cuidados do Senhor em sua vida. Mas assim que o homem deixou de ouvir a voz de Deus, tudo em sua vida mudou. Aqui nós vemos o quanto é importante ao homem ouvir a voz de Deus e não sair fora dos planos de Deus. Então, nós podemos entender que desde o princípio da criação, o que causou uma grande divisão entre Deus e todos nós seres humanos é a desobediência de Adão e Eva a uma ordem de Deus. A palavra de Deus é o fundamento para que assim os servos e filhos de Deus possam estar crescendo na graça e no conhecimento através das Escrituras Sagradas. Não existe ninguém que possa ser feliz por completo sem que não seja obediente a Deus e a sua palavra. Se lermos as Escrituras Sagradas, iremos encontrar vários relatos bíblicos aonde Deus afirma que o homem não deveria desobedecer às suas leis e estatutos para que não viesse perecer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Deus criou o homem para viver eternamente, não para que ele viesse ser destruído e morrer. Essa destruição veio sobre nossas vidas por causa da transgressão de Adão e Eva. O Senhor disse a Jeremias capítulo 29, versículo 11: porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. Aqui Deus, através de sua palavra, está falando para cada um de nós o que nos criou para vivermos em paz, não para sermos destruídos. Não sou eu quem estou causando a vossa destruição, mas a vossa própria desobediência às minhas leis e às palavras que eu vos tenho ensinado. Seria tão fácil para todos nós seres humanos vivermos felizes. Era apenas o nosso pai Adão ter entrado pelo caminho da obediência à palavra de Deus. E o mundo não estaria esse caos em que ele se encontra. Mas mesmo assim, depois da desobediência do homem, Deus ele continuou nos amando. Sabe por quê?
Porque Deus continuou nos amando, porque Deus é amor. E nós passamos a compreender entre o bem e o mal, se andarmos na luz da palavra. Uma pessoa que não é conhecedora da palavra de Deus e pratica maldade, o Senhor o tomará por inocente, pois o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33:11. Mas todo aquele que conhecer os mandamentos de Deus e praticar a maldade, Deus não o tomará por inocente. A partir do momento em que passamos a conhecer a verdade, já seremos responsáveis pelos nossos pecados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando pecamos contra Deus, nós afastamos de sua presença. O elo da aliança que Deus tinha feito com o homem foi quebrada no jardim do Éden. Por essa causa, a humanidade foi destinada à condenação eterna. Mas como Deus ia fazer isso com a obra de suas próprias mãos? Saiba que não foi Deus quem decidiu ou planejou isso para a humanidade, mas as escolhas erradas é que nos levam à dor e ao sofrimento. Quando passamos a andarmos no caminho da obediência e na luz da palavra, conseguimos vencer tudo isso e passamos a desfrutar das promessas de Deus em nossas vidas. Deus criou tudo perfeito, mas Lúcifer, que traduzido significa anjo de luz, agora se torna em um anjo maligno e é expulso dos céus com todos os anjos que estavam prontos para o adorá-lo, porque Deus criou Satanás e Adão e Eva, sabendo de antemão que eles pecariam. Deus é onisciente e que nada pode acontecer fora do seu conhecimento. Então, se Deus sabia que Satanás se rebelaria e cairia do céu e que Adão e Eva pecariam, mas mesmo assim ele os criou. Isso deve significar que a queda da humanidade foi uma parte do plano soberano de Deus desde o início. A única conclusão a qual podemos chegar, tendo em conta as afirmações acima, é que o propósito de Deus era criar um mundo no qual a sua glória poderia se manifestar em toda a sua plenitude. A glória de Deus é o objetivo principal da criação. Lúcifer, ele é sagaz e a palavra de Deus, ela nos afirma que ele é o pai da mentira e tudo que é a verdade desagrada a ele, porque ele vive e é impulsionado a fazer a humanidade a viver cometendo os erros, para que assim não consiga atingir os objetivos que Deus tem para as suas vidas. Mas os planos de Satanás foram frustrados após a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus pagou com seu próprio sangue o preço do pecado. Agora somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Todos nós, seres humanos, estávamos predestinados a sermos destruídos e também
destituídos da glória de Deus. Agora só resta a cada um de nós aceitar o sacrifício vivo que foi apresentado sobre a cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Jesus Cristo se permitindo ser crucificado pelos nossos próprios pecados para nos trazer a reconciliação através do seu próprio sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então faça uma reflexão de sua própria vida e tome uma atitude em sua vida, você que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Procure voltar depressa antes que possa ser tarde demais para você e depois você possa ficar chorando amargamente por ter rejeitado a palavra de Deus dentro do seu próprio coração. E você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como o seu Salvador, procure fazer isso o mais rápido possível, porque entre Deus e o homem só existe essa possibilidade de termos Jesus Cristo como mediador para poder nos apresentarmos diante de Deus como o seu advogado. Jesus Cristo afirmou em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que poderá levá-los aos braços de Deus. Essa foi mais uma mensagem direcionada pelo Espírito Santo de Deus e escrita pelo evangelista Manuel Silva Messa. Que Deus vos abençoe a todos vocês, meus amigos e queridos irmãos. Shalom. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento santo e glorioso de oração, coloco-me diante da Tua presença, suplico pela vida de todos os amados, queridos irmãos, amigos e colegas, confirma as bênçãos, curas, milagres, vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.